Salve galera, tô aqui na casa Ru, no ambiente Ru, vim cá gravar esse vídeo. Eu falei que eu vou fazer os react ali do glossário da escola de Lúcifer. Eu vou manter fazendo aí, periodicamente, tempo em tempo, quando não tiver outros assuntos. E tá muito bom lá os posicionamentos, tá? Eu só vou fazer minha colaboração. E nem sabia, na verdade, que iriam postar, não comentaram nem nada. Aí eu fiz pra reagir mesmo assim em tempo real. Depois eu até pensei, né, que poderia parecer que eu tava fazendo porque me falaram, talvez, sei lá. Não sei se pode pensar isso, mas eu já vou tapando o abstrato que nem é isso não, viu? Eu fiz porque senti vontade de fazer mesmo. E já tô nisso aí já há muito tempo também, né? Desde que a gente chegou aqui, que a gente já começou a fazer. Mas voltando aqui, eu queria falar de uma coisa que é bem importante, tá? Eu vou... Para, Guidas. Meu gatinho tá aqui. Eu vou falar de umas coisas, eu vou também, para dar exemplo de tudo que eu vou explicar aqui, né, da minha perspectiva, eu vou falar mais um pouco sobre experiências da minha vida, tá? E antes de mais nada, eu já quero posicionar que, antes que queiram interpretar, sei lá, qualquer coisa, que eu falo da minha vida porque eu quero isso ou aquilo, não, velho, eu falo das coisas da minha vida quando eu sinto necessário, igual agora, eu falo, putz, eu tenho que gravar isso aí, porque senão eu nem durmo. Então... o que eu passei na minha vida, o que eu estudei, o que eu aprendi, o que eu conectei graças ao meu mestre, eu vou falando na medida das necessidades. Tanto que, por exemplo, ó, vocês podem ver recentemente aí, eu fiz um vídeo sobre os 7 corpos. Eu sei de 7 corpos desde antes de chegar na escola. Quando eu cheguei, encontrei o Mestre Bob e entendi o 7/12, eu já conectei 7 corpos e tudo que eu tinha estudado com 7/12. Então, tipo assim, se eu ficasse falando alguma coisa, eu só tô falando isso aí porque eu sei que tem gente que comenta isso aí, etc, ou pensa, ou sente, entendeu? Essas coisas ecoam. Então já vou fechando. Que se eu passasse alguma coisa, ou falasse de alguma coisa pra querer parecer alguma coisa, eu ficaria fazendo problema de ficar falando tudo que eu sei e aprendi, entendeu? E não é o caso. Por que eu dou um exemplo dos 7 corpos? Eu sei disso desde que eu cheguei na escola. E eu fui falar agora, recentemente, entendeu? Diante do momento. Teve um momento lá com o Vic Vanilla, que inclusive eu vou falar dele aqui para dar alguns exemplos de certas coisas. Então, também sobre Merkaba, por exemplo, associando a Merkaba com o hexagrama. Eu sei da Merkaba desde lá atrás, né? E conectei com o 7/12 desde que eu entendi o 7/12, que também foi assim que eu conheci o mestre. Então é isso, galera, eu vou posicionando o que eu sei na medida das necessidades, entendeu? Não é pra exibir, não é pra porra nenhuma, até porque eu vou falar sobre esse negócio aí, de exibir, de querer protagonizar, de querer parecer o mestre dos, entendeu? Mestre dos mestres é o mestre aqui, e ele não faz, até o Rogério fez uns vídeos recentemente falando umas coisas que é real. O mestre Bob, ele não faz por onde querer parecer ser um mestre ou algo assim, entendeu? Igual o Vic Vanilla, por exemplo, etc. Ó, pra você ver, ó. Tem gente que fala do nosso capu. Ai, vocês usam capu, quer dizer, vocês estão falando só funciona se usar capu. Com coisa que a gente usasse capu pra parecer algo, né? Alguns falam olhando, fica usando capu para imitar o mestre. Eu não teria problema nenhum, eu imito sim ele em diversas coisas que é para crescimento pessoal. Não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, capu eu uso desde sempre porque eu gosto tanto do look quanto para me esconder mesmo. Antes eu não dá muita forma. Hoje em dia eu entendo que é para fechar minha toros. Tem o Eli aí de prova, que ele me conhece desde antes, tá aí na escola, ele sabe. Eu ia até pra escola. Ele até comentou num vídeo meu aí, calorzão olhando de capu, entendeu? Então eu uso porque eu me sinto bem, não é para parecer nada, entende? Então... já você pega Vic Vanilla, por exemplo, aí, só de exemplo, ele, né, beija meu anel, se veste tudo, é o mestre, ele se porta, né? E eu já vou começar. Eu poderia fazer isso, nós aqui poderíamos fazer isso, o mestre nem se fala. Eu vou falar de mim aqui, o meu canal, meu vídeo aqui, eu quero gerar essa perspectiva do meu coletivo, desdobrar e o meu corpo, né? Cada um aqui tem uma função, tem uma forma de atuar, etc. Então cada corpo ali cada corpo, né? Suas partículas, seu coletivo vai sintonizando diante daquela visão, entendeu? Daquela afinidade que tem mais ou menos. Então eu tenho que ser transparente na medida que for necessário. Eu vou postando, né? Vou falando das minhas vivências, das coisas que sei. Então já vou começar falando sobre esse negócio aí. Vou falar de demiurgo, sede de protagonismo, né? E vamos lá, isso nós do Vic Vanilla. Você pode ver, por exemplo, ó, vou falar de mim, mas isso aí você pode colocar para qualquer mestre aqui, principalmente pro mestre Bob. Imagina no meu caso, por exemplo, desde a época de teatro, que eu vou juntar vários momentos que aconteceram na minha vida pra vocês entenderem como é que eu me iludo com essa questão de protagonismo. Isso aí é um momento demiurgo, eu sei porque que
que isso acontece, o que falta para as pessoas deixar de querer protagonizar esse momento, certo? Até porque quem quer esse momento não tem esse momento vem para quem não quer, entendeu? E é um jogo. Aí alguns vão falar, então, entendeu? Não tem como jogar com Deus, não tem como você jogar com a vibração, é porque é ponto final, igual no Senhor dos Anéis, entendeu? Todo mundo queria um anel, ninguém teve. O mais sábio de todos lá, o Gandalf, ele não gosta nem de chegar perto do anel, tá ligado? Não gosta nem de chegar perto. Já o Frodo, que tava cagando, por assim dizer, tem aquela pureza, ele que teve que carregar o anel, entendeu? Que é o poder, simboliza o poder, pode simbolizar ponto messiânico, entendeu? Depende de onde se lê. E eu vou falar também de séries e filmes, né? Eu venho falando de Star Wars, até o Rogério Mestre Casarra, a galera comenta, o próprio Mestre Bob falou que nunca assistiu Star Wars por não curtir. Eu já vou pontuar isso aqui também, eu também nunca fui de curtir, passava na TV, ficava passando, nunca me atraiu, desde criança quando eu era fissurado, que eu ficava até travado assim na TV, que a minha mãe tinha que desligar a TV, eu tinha que tirar da frente pra eu comer, que eu nem comia, nunca me chamou atenção Star Wars. Eu comecei da forma por Star Wars depois de estudar mecânica quântica, certo? E se vocês forem estudar em maçonaria, for estudar Rosa Cruz, essas coisas, vocês vão ver que eles usam Star Wars, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Trek, usam essas coisas todas ali para trabalhar a questão de gnoses, né, do conhecimento de gnoses. Por que fazem isso? Porque tem os arquétipos ali, entendeu? Em algum momento eu vou explicar por que eu assisti Star Wars e por que ele faz sentido no contexto para explicar a realidade, entendeu? Não que seja bom, eu também não acho legal, mas é interessante você ver, por exemplo, o desdobramento que envolve o Darth Vader, por exemplo, que a princípio ele é o Anakin Skywalker, um dos meus personagens favoritos. Por um lado ele é do bem, depois ele vira o Darth Vader, entende? A série no original, ela começa, a trilogia já existindo Darth Vader. Depois, mais futuramente, eles fizeram mais uma trilogia mostrando o que era antes do Darth Vader. É por isso que você pode ver que a história antes tem um gráfico melhor, por causa da época, e a história depois que já era Darth Vader tem um gráfico pior, porque foi lançado ao contrário. Mas aí futuramente eles relançaram, fizeram remake na época de DVD e tudo mais, fita de vídeo até. Aí eles trocaram a ordem, né? Colocaram o primeiro como segundo, porque na ordem cronológica da história fazia sentido, e o segundo como primeiro, né? Aí você pode ver essa diferença gráfica. Fala, caraca, o primeiro tem um gráfico... o segundo tem um gráfico pior que o primeiro. Por quê? Por causa disso, por causa da ordem de lançamento. Mas estou saindo aqui do foco, vamos falar de Demiurge, etc. Então, vamos lá, eu vou posicionar bem as coisas, eu vou relacionar o que eu vou falar aqui, né, sobre metaverso com o último vídeo que o Rogério da Mestre da Casarra que fez, e para vocês conectar algumas coisas que tem relação com o metaverso, mas vamos por partes. Então, sobre protagonismo, momento demiurgo, tá tudo relacionado, metaverso e tudo mais. Então, o que acontece, ó, com a inclusão tecnológica, né, as pessoas que não conseguiram entender esse mundo de infinitas possibilidades e que só é possível existir uma realidade de fato tendo um ponto de união, entender o Messias e tudo mais, né, que foi o primeiro que entendeu isso aí e organiza todo um teatro, você precisa assimilar o que é esse negócio de metaverso. Isso dá pra você assimilar expandindo a consciência, né, usando outros corpos sutis, essas coisas tudo, né, você usa ayahuasca, vai lá. Muitas pessoas, eles usam, vão lá, mas quando voltam, eles não conectam, entendeu? Não associam uma coisa com a outra. Então, eu vou tentar pontuar isso aqui. Esse assunto que eu vou falar aqui hoje, já tô falando, é o que a gente fala desde o comecinho. Quando a gente começou a falar sobre metaverso, já né, vamos já linkar de uma vez. Eu vi no vídeo do Rogério de ontem que ele tá falando sobre a internet da mente. O que ele discorreu ali sobre a internet da mente, o que ele tá chamando de internet da mente, que ele falou que nunca tinha pensado, é justamente a questão do metaverso, entendeu? Aquilo é o metaverso, entendeu? É você entender esse mundo espiritual, esse mundo de infinitas possibilidades pela tecnologia, né? Você conectar o quântico através do espaço-tempo, através da tecnologia, você conecta o quântico. Mas vamos por parte, vamos voltar um pouquinho. Então o que acontece? Essas pessoas presas no binário, entende? Que não conseguem entender que passado, presente e futuro é cognitivo, eles até falam, mas falam entendendo a essência mesmo, entender a ponto de conectar e não ficar fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Quem entendeu de verdade não fica fazendo esse papel, por exemplo, de Vic Vanilla, de querer protagonizar. Tá entendendo? Ou até faz, mas faz de uma outra maneira. Já é uma organização nos bastidores, não teatral como é lá, certo? Então o que acontece? Esse momento demiurgo, né, de buscar protagonismo, é por quê? Porque não passou pelo momento da morte, do desfazer, né, de entender ali. Vamos lá, por partes. Quando eu era mais novo, né, quem acompanha há muito tempo sabe, eu nasci lá no fim do mundo, né?
Eu nasci no passado, com todo respeito à minha cidade natal, amo muito minha cidade natal, tá? É uma cidade bem tranquila, em paz, tem os problemas como tem em qualquer lugar, mas em comparação ao mundo todo, é uma cidade bem em paz, é repleto de natureza, foi na minha época de pré-adolescência e adolescência, foi uma cidade muito festiva, região, povo de São Paulo, do Rio de Janeiro, BH, Perdões, tudo colava lá por causa das festas e tudo mais. Tem o Eli, tem a galera aí pra comprovar, entende? Então é uma cidade querida por mim. Mas falando em termos reais, assim mesmo, olhando da coerência, eu nasci lá no passado. Então por conta disso, era uma cidade muito pequena, né? Tinha 25 mil, 26 mil habitantes, eu ouvi ele falando, eu achava que era 30, então talvez nem seja. Então é uma cidade bem pequena, e seja porque cargas d'água, quem achar ruim qualquer coisa e reclame com Deus, eu tô falando testemunho da minha vida pra vocês entenderem o contexto do que eu quero dizer. Dos meus, com 13, 14, 15 anos, eu comecei a ficar muito popular nessa cidade, por diversos motivos. Eu tô falando isso por quê? Pra não me gabar, não. Pra mostrar que eu conheço o momento do que eu vou falar aqui, certo? Então eu comecei a ficar muito popular, seja por menininhas quanto por menininhos, né? E não leve pro lado errado da palavra, e até nesse errado da palavra também gerou esse interesse. Então, pra não ficar dando muito detalhes, eu fiquei muito popular mesmo. Na oitava série, por exemplo, eu tava com 16, 17 anos mais ou menos, na oitava 4, eu era extremamente popular na cidade, na escola, entendeu? Com meninas e com meninos. Então eu tinha alguns inimigos, por exemplo, por conta disso, e um monte de gente ao meu redor, me bajulando e tudo mais. De novo, não tô falando isso pra engabar nem nada, vocês vão entender o porquê. Eu tô querendo mostrar pra vocês que isso aí é ilusão, que a gente tem que se desiludir, porque ao mesmo tempo que eu conheci esse momento de ser bajulado, né, de ser popular e tudo mais, eu também senti um momento de ser chacota, de ser piada, tá ligado? De sofrer e ninguém te estender a mão, ninguém entre aspas, porque eu tenho as pessoas que, independente do jeito que eu estava, do que estava acontecendo na minha vida, estiveram do meu lado, tá? Isso inclui o Eli, tem outros lá da minha cidade, o Fabiano, tá ligado? Eu não esqueço desses caras nunca, porque eles também nunca me deixaram, tá ligado? Independente do que eu estivesse passando, do que eu estava passando. Mas o que acontece? No contexto da minha história, chegou a ponto de, por exemplo, de novo, não me pergunte por quê, eu posso até tentar deduzir, mas reclamo com Deus pra quem achar ruim de alguma coisa assim, eu sei lá, mano, pensar o que quiser. Eu tô dizendo que eu tô passando experiências da minha vida pra vocês entenderem que esse negócio aí de ficar iludido é palhaçada, é momento demiurgo, tem que passar por dificuldades na vida, passar pelo momento da morte pra desapegar dessas palhaçadas. E enfim, eu entendi isso na dor, né? A Bíblia não fala, se não for por amor, vai ser pra dor. Então, num determinado tempo da minha vida, eu experimentei esse momento aí de estar lá no topo, entende? Então estar lá no topo cada um é uma coisa. Se eu estivesse morando lá em Dubai era uma coisa, se eu estivesse morando em São Paulo era outra coisa. Mas na minha cidade eu estive no topo. Como assim? Eu tinha uma vida pra cá, uma vida humilde mesmo, me vendo com a minha mãe e tudo, mas eu digo em sentido tipo, eu extremamente conhecido na cidade, meu nome ia longe, até pra outra cidade, tudo que eu fazia reverberava, era falar bem, falar mal, mas falavam de mim o tempo inteiro, enfim, mano, eu escolhia, tem uma época que eu escolhia a dedo as coisas, né, pra não ficar tentando detalhe e ficar, sei lá, as pessoas interpretando tudo o que é. Chegou a ponto de fazer em fila, assim, pra eu escrever, entendeu? Escrever na mão, entendeu? Tem uma vez, eu lembro certinho, eu tava escrevendo meu nome na mão de uma pessoa lá, e chegou um outro carinha, ficou meio pá, meio conversa, sei lá, e bateu na caneta assim, furou a mão da pessoa, saiu sangue, a pessoa limpou o sangue e queria que escrevesse de novo. Pra que eu tô falando isso? Pra aparecer? Não, pra vocês entenderem esse tipo de ilusão. Você por exemplo, vamos lá. Então fui bajulado e etc, né? Escolhi a dedo, toda essa coisa, beleza. A vida foi passando, né? Aí foi acontecendo coisas que, se eu for contar tudo, que fica horas e horas e horas, mas aí chegou num ponto, aconteceu algo na minha vida, que hoje, olhando pra trás, é uma tempestade em copo d'água. Mas naquela época lá foi o necessário e o suficiente para eu começar a questionar a vida de todas as formas. E isso aí envolve o quê? Traição, entendeu? Principalmente da minha parte, porque eu fui relativamente traído e não me senti com mérito, né? Não me senti no direito de reclamar, porque aí eu consegui olhar pra mim mesmo e perceber a pessoa que eu estava sendo, que era um traidor, mentiroso, entendeu? Então eu não era digno de confiança. Então isso aí começou a me queimar de dentro por fora, e eu comecei a querer entender o que é realidade e tudo mais. Então eu entrei numa catarse de anos e anos e anos. Isso aí começou com 17, 18, 19 anos e foi até eu chegar aqui, entendeu? Foi aos trancos e barrancos, Deus me protegendo e tudo mais. Mas beleza, antes disso acontecer, é esse negócio, né, de bajulação, de um nome percorrer, todo mundo falava, então eu me achava, nunca fui esse cara arrogante assim, de humilhar os outros, nunca, isso aí nunca fez parte do meu coração, de verdade, quem me conhece sabe disso. Mas também eu não era essa pessoa tipo que eu sou hoje, não. Hoje em dia, eu tenho até que diminuir isso, porque eu tenho dificuldade em
eu não gosto de diminuir pessoas, eu não gosto de nada parecido com isso, entendeu? Porque eu conheci um momento de dor que a gente não quer pra ninguém, mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar, porque quem somos nós também para querer evitar que alguém passe pela dor? Se Deus permite assim, quem somos nós para evitar que aquela pessoa passe por aquela dor, para ela ser moldada, entendeu? Assim como eu fui e muitos outros foram e serão, entende? Mas o que acontece? Diante de tantas coisas que eu passei, então voltando, né? Eu nunca fui as pessoas arrogantes assim, não. Mas, por exemplo, eu não tinha dificuldade. Eu lembro de cenas na minha mente onde a pessoa falou alguma coisa, eu falava, caraca, mano, mas você é bem burro, hein? Então, tipo assim, eu não tinha essa noção de falar esse tipo de coisa para as pessoas, machucar. Eu não pensava muito nisso, entendeu? Mas também é difícil explicar. Quem não conhece o passado sabe como que eu era e como eu mudei também. Então vamos lá. Aí tive essa fase aí de bajulação, de estar no topo. Eu quero dizer o seguinte, eu conheci que quer estar no topo e que quer estar lá embaixo também, tá ligado? Então o que acontece? Quando eu tava nesse topo, mano, era a maior bajulação mesmo, era o Leandro cara, e não sei o que, todo mundo, nossa, colocou lá em cima. Aí bastou a realidade ficar um pouco estranha pra mim, pra eu perder aquele poder criativo. Quem entende das coisas da escola, que vai entender melhor o processo que aconteceu comigo, ainda mais porque eu pude secar. Então quando bateu essa dúvida, porque antes eu não ficava questionando a realidade, eu ia vivendo o que eu queria viver e pronto, é isso. Quando eu comecei a questionar a realidade, eu caí nesse looping. Então aquilo que eu era, eu comecei a se desfazer, entendeu? Aí começou a gerar dúvidas na minha vida, aquelas certezas que eu tinha eu já não tinha mais. Então eu comecei a afundar, mano. Então eu comecei a usar coisas desde mais cedo, só que eu usava à toa, usava, vamos dizer assim, não era bem pra curtir, mas eu não usava no dia a dia. Eu ia pra uma festa, pra alguma coisa, eu usava com a galera, entendeu? E isso era bastante porque todo final de semana a gente tava fazendo festa e tal. Mas aí quando começou a chegar nisso aí, mano, começou a ir além. Eu comecei a usar muito. E aí eu usava lança, essas coisas, então eu expandi muito, tá ligado? Eu fiquei muito, eu ia, parava tudo, tá ligado? E ficava robótico, então eu fui muito nesses momentos, então vi muita coisa. Mas aí o que acontece? Vamos lá. Aí, por causa dessas questões da vida, eu comecei a me enfraquecer, certo? Aí até a pessoa que era mais, que, tipo assim, me idolatrava, né? Começou a já se comportar de forma diferente e aquilo foi me enfraquecendo. Aí eu comecei a mergulhar, tá ligado? Então o que acontece? Aí eu comecei a usar muitas drogas, muito álcool, vocês não tem noção, é muito mesmo. Então nesse momento de peso, velho, nesse momento de peso, de dúvida, acabou, tá ligado? Acabou aquele ano lá do topo. As mesmas pessoas que me colocavam lá no topo, que jogava até eu pra cima, essas coisas assim, começou a me chacotar, tá ligado? Olha que lá, tal, entendeu? Desprezar muitas vezes, entendeu? Então aquela mesma coisa, aquele mesmo eu que era popular e escolhia a dedo, famosinho, começou a ser motivo de esnobação, entendeu? De crítica, de falar, olha lá como é que o cara tá, olha a vida que ele tá levando, não sei o que lá, e as pessoas começaram a trair, e aquelas pessoas que diziam que era amigo, e as mulheres interessadas, todo mundo começou a se pegar um ao outro, entendeu? Acabou tudo, mano, ou seja, traição, né? Só foi sair daquele pódio, começou as facadas nas costas, entendeu? Então o que eu tô falando isso aqui pra vocês em resumo é que na vida prática, lá no passado, naquele fim de mundo, Deus me permitiu viver experiências que eu sei muito bem o que é estar no topo e ser bajulado. E eu já vou dizendo de uma vez, é um bando de interesseiro, não se iluda nisso, tá ligado? Tem muita gente que vai fingir que é seu amigo, que te ama, que te idolatra, mas só diante do seu relativo poder, né? Tá? Que Deus, e é Deus que te permite uma coisa ou outra, se Ele não permitir nada você tem. Aí quando Deus te tira isso, esse poder, entre aspas, aí você vê quem é quem, tá ligado? Então aqueles mesmo que te bajulavam, que te idolatrava e não sei o que lá, entendeu? Eu já tive pessoas falando que sua vida deveria ter um livro de história. Essas mesmas pessoas começam a te esfaquear, entendeu? Tudo te trai, ri da sua cara, não te ajuda, entende? Falta te cuspir. Isso quando não cospe mesmo, entende? Então não se iluda, isso é um momento demiurgo. E vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Então, eu falei rápido aqui, vocês estão mesmo vendo, não tô falando pra gabar nem nada. Eu tô querendo dizer que quem se ilude nisso, esse negócio aí de vir maneiro, por exemplo, de se vestir pomposo. Então, antes de entrar na parte metaverso e tudo mais, eu vou ficar um pouco mais pé no chão. Então o que acontece? Tudo que eu estudei na minha vida, experimentei, né, nesse momento aí de dor, né, que eu comecei a ser taxado, chacotado e tudo mais, eu fiquei desgostoso da vida, tá ligado? Mas eu tive meus amigos próximos, eu citei Fabiano, Eli, tem outros, Evaldo, o Gordinho, Romário, eu não quero ficar citando todo mundo, entendeu? Eu nunca esquecerei dessas pessoas, porque eles estiveram do meu lado quando eu precisei. Mas fora isso, mano,
comecei a perceber isso. Falei, caraca, mano, que mundo falso, que mentira. E eu também me incluía, tá ligado? Eu também me sujei nessa imundice. Então eu fiquei muito mal, muito mal. Então, nesse estado de muito mal, eu comecei a querer entender a vida profundamente. E foi nessa que eu comecei a estudar muitas e muitas coisas. Então, vamos lá. Você pega um que se diz mestre aí, que põe capa, que as pessoas têm que joelhar na frente e beijar o anel e essas coisas todas. Tudo isso aí que esses caras falam, ensina, tá ligado? Eu manjo, cara. E eu não tô falando por nada não. Tô falando que isso aí é um momento infantil, é um momento demiurgo, de pessoas que precisam ainda passar por coisas que não passaram. E a prova disso é por ser do jeito que é, entendeu? O comportamento de uma pessoa mostra muito dela mesma, entende? Isso é muito... nítido pra quem passou por muita coisa, tá ligado? Desculpe, isso faz sinceridade. Se você passar, por exemplo, se você teve uma overdose, se você usou muita droga e etc tal, você consegue ver aquele que tá indo pra aquele mesmo caminho. Você fala, cara, você vai chegar numa overdose. Você sabe, entendeu? A pessoa acha, você tá se achando, não sei o que, mas não, mano. A gente tá te avisando, é diferente. Então, o que eu quero falar? Com tudo que eu estudei, foram muitas coisas, não é só eu, o Rogério que estudou muitas coisas, entendeu? Qualquer um de nós daquela escola que entendeu o mínimo do como essa explica, eu vou falar do meu caso. Quando eu falo de mim é porque eu tô falando do meu caso, tô aqui no meu canal. Mas, por exemplo, com tudo que eu estudei, certo? Já no teatro, eu já tinha um nível, com toda humildade eu falo, porque é verdade, entendeu? E o que eu faço com isso? Eu quero servir a Deus, eu não fico, eu sei, eu falo as coisas quando preciso, quando eu sinto, quando é um momento, entendeu? E é isso. Se eu quisesse me parecer, eu tava, nem na escola eu tava fazendo outra coisa, e tem a ver com o que eu vou falar aqui agora. Então, por exemplo, com tudo que eu estudei no teatro, os livros que eu li, as coisas que eu aprendi, certo? Algum pode falar assim, mas Vic Vanilla ou qualquer um desses aí sabe mais rituais que você, sabe usar mais magia que você. Porque eu não quis, entendeu? Eu consigo, ainda mais unificando como começa nos trouxas do 7/12, eu consigo desenvolver métodos ritualísticos, fazer magias, entendeu? Então isso pra mim é balela. Então vamos lá ao ponto. Se eu quisesse protagonismo, por exemplo, se qualquer um de nós que quisesse protagonismo e fosse igual esse tipo de Vic Vanilla e essa galera aí, pra mim, por exemplo, seria muito simples. Imagina só, lá no teatro eu já me destacava em conhecimento diante de muita gente, entendeu? Se eu anular o que eu entendi aqui com o mestre e for disputar com galera no teatro, eu já estaria no nível bem interessante, assim, com os maiores ali. Eu tô falando com humildade mesmo pra vocês entenderem o que eu quero dizer, certo? Agora imagine incluindo agora o que o mestre ensinou, que já coloca esses conhecimentos aí, tipo assim, no chinelo. Eu falo com toda humildade, no chinelo. Por quê? Porque, vamos lá, então, se eu quisesse protagonizar isso, imagina, aqui a gente entende que isso flutua, né? Vai envolver a questão do metaverso. E esse mundo aí que Vic Vanilla e outros mais estão protagonizando é só um mundinho ali que você pode mudar o código, mudou tudo, teoricamente. Você pode fazer outro. Então imagina, eu poderia muito bem, vamos supor, ao invés de. Vou criar uma hipótese aqui. Com o conhecimento mestre, ou sem o conhecimento mestre, o seu conhecimento mestre eu já me destacava um pouco lá no teatro. Agora, com o conhecimento do mestre não tem nem comparação. Então imagine que ao invés de, pra vocês verem que como que eu penso e sinto, tá ligado? Porque as pessoas gostam de ficar julgando, sem saber. Mas eu penso e sinto que eu não tenho vida sem essa missão. Do lado do mestre e dessa missão. Não tem. Eu não me iludo, acabou, faz tempo, tava morto. Agora eu vivo graças ao mestre. Ele me trouxe de volta. Mas, vamos supor, se eu fosse um desses aí, tivesse passado o que eu passei, tivesse buscando conhecimento, por conseguir coisa, por conquistar coisa, aí eu ia e relativamente entenderia o 7/12, falar, caraca, mano, então quer dizer que isso aí é tudo ilusão? Eu poderia fazer o que, por exemplo? Pegar esse conhecimento, mergulhar no teatro de novo, fingir que eu não sei de nada, que tudo é ilusão cognitiva, fingir que aquele mundo ali é real e me posicionar como um grande mestre, por exemplo, também, sei lá, por capas e tal, e me portar, né, pôr um nome ali específico, ajoelho em beijo, né, criar ali cursos para vender, só focado em magia, prometer prosperidade, sem mentir, porque eu sei mesmo técnicas e melhor que muita gente aí, de lei da atração, explicar o que você não pode, como é que é assim assado, conseguir isso, técnica de cura, técnica disso aqui, e isso ceder na vida, entendeu? Sendo mestre, glorificado e etc. Mas de novo, isso é ilusão, entende? Isso, quem age assim é porque não passou pelas coisas que eu deveria passar, que eu passei lá atrás, graças a Deus. Então, se eu quisesse meter o louco, por exemplo, poderia ir pro teatro e fazer isso tudo, dali a pouco seria adorado, e gente comprando curso, e ajoelhando, e beijando, e etc, e pinta mais um, certo? Mas por que não faço isso, nem quereria fazer isso no cinto e na lógica, por quê?
Porque, de novo, isso é um momento demiurgo. Só quer protagonizar isso aí, só viu isso aí que não entendeu a realidade, que não passou por certas coisas. Nem é de entender a realidade, às vezes tem que passar mesmo por certas coisas. Entende? Por quê? Por que adiantaria? Por exemplo, pega esse caso de Vic Vanilla, né? Ajoelha, beija o anel e, nossa, um grande mestre. Ele não tem um ponto de união como nós, tá ligado? Vai, por exemplo, aqui, eu posso dizer, se o meu mestre ficar mal de uma hora pra outra, sei lá, bateu a cabeça, desbilotou e tal, ele vai continuar sendo o que ele é. O nosso ponto de união é maior que qualquer uma dessas coisas, certo? Então, o Vic Vanilla não, deixa ele perder esse poderzinho dele, tá? Essa pose dele, essas coisas todas, deixa ele ficar na merda pra ver o que vai acontecer. Quem que vai estar do lado dele? Então mesmo os mesmos que te colocam lá em cima pra te gloriar, basta você estar um pouco fraco, eles vão te cuspir, vão te trair, vão te esfaquear pelas costas, entendeu? Eu não me iludo nesse mundinho, entende? Então se eu tivesse nesse momento aí seria fácil. Eu diria que qualquer um que entendeu o mínimo que o mestre explica seria fácil. Você mergulhar no teatro e ludibriar as pessoas, entendeu? Porque as pessoas são assim, mano. É muito fácil você convencer pelo verbo, entendeu? Eu brincava com essas coisas no teatro. Igual jogavam pra cá, um pra lá, um pra cá, brincava com isso, entendeu? Até brincarem relativamente um pouco comigo, eu perder esse poder, essa certeza, e ter mais dúvida do que certeza, e nessa dúvida começou tudo a desfazer, entende? Aí eu vi o que é real, quem que te ama, quem que tá contigo, entende? Então eu espero que esse testemunho de vida serve para entender uma coisa. Agora vamos ao ponto, né? O que o Rogério tava falando sobre internet da mente. Então o que acontece, ó? Eu fiz um artigo, vou dar um foco nisso, mas a gente sempre tá falando dessas mesmas coisas, tá? Mas eu fiz um artigo chamado O Conto do Sábio Chinês. Pega tudo que eu expliquei ali sobre o som, imaginação e tal, e pega o que ele associou com a internet da mente, tá? Então vamos lá. Se você pegar o que ele estava falando sobre a internet da mente e entender o que a gente fala sobre metaverso, é a mesma coisa, entende? Então, por exemplo, quem viu lá sabe o que eu tô falando. Mas, por exemplo, ele fala que com essa internet da mente, por exemplo, você pode ser um animal, né? Por exemplo, o Mestre Bob poderia ser um dragão e tal. Mas, então, ó, vamos lá. Quando a gente fala sobre o momento da morte, imagina, você expande sua consciência, você vai para o ponto zero, certo? Então, tudo que você imaginar, ali é possível. Então, o Deus é você, o Mestre é você. Ah, eu queria ser um dragão, tá. Queria ser um, tá. Foi tudo. E agora? Você vai agonizar, entendeu? Não adianta, na lógica, você consegue, essa conta fecha na lógica. Mas a sensação, sabe, a gente pode reparar quando a gente tá falando, a sensação existe aqui porque a gente conheceu esse momento do desfazer. Quando todas as possibilidades de qualquer coisa é saciada, por isso que o tudo e o nada é o mesmo momento. Por isso que tem que ter um passo a passo, por isso que a gente administra um teatro, cria um homem ignorante, para ele ter prazer em cavar a terra, cultivar, fazer mortinha, depois até que ele dá nome para cada animal, depois que dá o nome para cada animal, tem as plantas, tem que construir, depois que ele construiu todo o ambiente, aí o que ele vai fazer? Aí ele se sente preso, né? Aí ele começa a explorar, aí vai vir tecnologia, aí até comprar videogame, comprar um carro, até ele entender que a vida é movimento, você tem que saber administrar de tal forma que você possa continuar se movendo, ou seja, se aliviando. Se você cessar as possibilidades de se mover, você vai cair naquela agonia novamente. E isso aí tanto faz se você está na morte do ponto zero ali, ou então se você está no ápice de conquistar tudo. Esse é o mesmo momento, porque se você conquistou tudo, e isso é possível entender cognitivamente, para onde você vai se mover? O que você vai conquistar se você conquistou tudo? Aí é a morte. Então o que acontece? Esse momento ele é vivenciado primeiramente pelo Logos, Lúcifer. Então você só consegue entender esse momento a partir do momento que você escuta ele. O caminho, a verdade, é a vida. Ou seja, eu vivenciei esse momento no teatro, mas não sabia o que estava acontecendo, por isso que eu estava bispirotando. E para eu não ficar loucão, eu comecei a estudar diversas coisas, graças a Deus, por isso que eu tenho muito pacote, senão eu tinha enlouquecido. Aí por isso que o Raul Seixas me ajudou muito, eu pegar de referência às letras, até Capital Inicial. Capital Inicial tem umas letras, por exemplo, a inteligência ficou cega de tanta informação. Porque quanto mais informação que eu tinha, mais louco eu estava ficando, e eu não sabia o que fazer. Então quando eu conheci o Heliculto, a mecânica quântica, já aliviou um pouco. Mas aí depois piorou, parece até aquele meme. Por quê? Porque antes era uma loucura, porque eu disse do ocultismo e tal, eu não estava sabendo definir o que é certo. Peraí, esse ocultista fala isso, essa religião fala isso, o que é certo será? Aí quando eu entendi a mecânica quântica, a princípio aliviou um pouco, porque eu falei, não, então não é que um tá certo ou tá outro, é forma de ver a realidade. Só que quando eu fui aprofundando nisso, eu fui percebendo que essa forma de ver a realidade era muito literal, então tinha diversas realidades, eu comecei a me enlouquecer muito de novo. O que é a realidade? Aí quando eu conheci o Mestre Bob, o 7/12, os 7 selos, aí eu voltei pra vida e aí ficou tranquilo. Entende? Perdi o fio da meada. Então, aí beleza.
Aí quando eu entendi ele, aí eu consegui entender isso tudo, né? Que eu estava nesse momento da morte e voltei a viver. Então o que acontece? Vamos lá, a internet da mente. A gente sempre falou, né, do metaverso. O metaverso é o quê? A tecnologia ela vai se aperfeiçoando a tal ponto que vai chegar nisso que o Rogério chamou de internet da mente, que é o metaverso, que é, sabe aquela possibilidade de expandir? Aí você pode viciar qualquer coisa. Pega o que ele falou lá, o mestre, por exemplo, poderia ser um dragão, o outro poderia ser não sei o que lá. Imagina, você já pode fazer isso por consciência. Mas eu ainda falei, eu comentei lá no vídeo dele, falei assim, quem não consegue fazer isso vai depender da tecnologia. E quando eu falei que não consegue, não é menosprezando ninguém, não consegue literalmente. Ou não consegue porque, sei lá, as travas dele familiar não deixam ele usar drogas, por exemplo, então ele nunca vai expandir. Ou então ele até pode, usa ayahuasca, mas aí ele expande e não consegue. Aí quando ele volta pro binário, ele não faz a relação, né? Qual a relação que tem aquilo lá com a realidade e conecta aí com a evolução tecnológica? Então ele não conseguiu entender esse momento da morte através de expansão. Então ele vai acabar conseguindo com a tecnologia, que é o que? Ela vai evoluindo, é o que ele chamou de internet da mente, até chegar nesse ponto que ele chama de internet da mente, que é o metaverso. Então aquilo que você poderia experimentar, sabe, em expansão, até você perceber que tudo e nada é ao mesmo momento, e você começa a organizar, e agora o que é realidade? Ai, tô ficando louco. Aí você encontra o verbo, aí vocês começam a construir de fato uma realidade, entende? Então aquela hipótese, por exemplo, de o mestre vivenciar tal coisa, isso aí, mano, através de consciência, a gente já vivenciou, por isso que a gente consegue posicionar tudo certinho, como é que tem que ser tecnologia pra não dar merda, e explicar sobre as IA e tudo mais, porque esse momento já foi vivenciado pelo quântico. Então tudo que pode ser experimentado no quântico vai plasmar no tempo. Então, ou seja, o momento da morte, para quem não fez ele expandindo, né, fazer, não digo, não é só passar lá, relar lá, é a ponto de entendê-lo aqui, no binário, ou seja, de fazer essa conexão com a tecnologia. Então, se você não chegou nesse momento por expansão, vai chegar pela tecnologia. Então, muitas pessoas, por não entender isso aí, vai ficar todo empolgado. Caraca, agora, eita, eu posso mergulhar aqui no meu sonho, dentro do meu sonho, que mundo maravilhoso, eu posso... Aí começa a vislumbrar isso, aí vai começar a vivenciar coisas. Caraca, mano. Aí como ele vai... Aí eu vou até falar mais ou menos como é que acontece, né? Claro que tem variações, né, e tal, mas a grosso modo, de uma forma mais... Tem exceções, mas de forma generalizada, é mais ou menos assim, a pessoa começa, através da tecnologia, porque nunca fez isso por expansão, mergulhar nesse mundo, igual ele deu o exemplo Black Mirror, então vou usar Black Mirror por exemplo. Você percebe que você pode mergulhar num lugar, duas pessoas mergulham e vai jogar com personagens, né? Aí era homem, agora lá é mulher. Aí ele percebe que ele pode fazer isso sozinho. Aí quando ele vai sozinho, mano, ele fica empolgado, fala, caraca, mano, então vou chutar aqui, vou falar sobre arquétipos do mundo, não que seja meu gosto, sei lá. Eu sempre quis ficar com a Angelina Jolie. Então, aí ele entra na simulação dele, com o joguinho dele, entendeu? Porque ele não fez isso por consciência, aí ele faz pela tecnologia, que já avançou. Vamos supor que já está no ponto do olho, não importa o nível, mas vamos supor que ele já está, a tecnologia está no nível, com a áptica e tudo, que ele consegue mergulhar sozinho ali. Aí agora eu vou ficar com a Angelina Jolie. Putz, é ela mesmo, todas as sensações. Não, fiquei. Ai, que bom. Aí ele vai fazendo isso. Só que o que acontece? Ou por ele fazer tudo que ele queria, ele já vai estagnar porque ele percebeu que, putz, já fiz tudo e agora? Ou então ele vai percebendo, por exemplo, fiquei com a Angelina Jolie. Não, eu posso ser a Angelina Jolie. Aí ele percebe que quando ele volta para a realidade, enquanto houver a realidade, quando a tecnologia vai evoluir nele, você vai ter uma realidade para compartilhar. Mas vai chegar daqui um pouco que igual o próprio Matrix, esses filmes, que se você tirar o aparelho ali, não tem nem realidade, tudo esquisito, você vai ter que voltar para lá, tá? Mas antes tem realidade. Então imagina, a pessoa fica mergulhando ali com a tecnologia na realidade dela e tendo essa experiência. Daqui a pouco ela vai perceber o seguinte, ou ela vai se estagnar, né, vai entediar porque ela fez tudo que ela queria ali, entendeu? Porque é só código, é só tum, ali não tem que trabalhar nada, eu posso ter o Play 5, Play 10, eu posso, não, então não tem Play 10 ainda, mas eu vou simular um Play 10 aí pra mim, entendeu? Você pode fazer tudo naquela simulação. Só que ele começa a perceber que tanto faz, é a mesma coisa de, por exemplo, o Minecraft, é um joguinho muito da hora, só que ele não é bem online, né, você tem que construir um mundo, aí vocês podem mergulhar no mesmo mundo, mas se você ficar construindo um mundo ali pra você, por mais incrível que seja aquele mundo, ainda mais hoje com a conexão da internet, fica sem graça se você não fizer um vídeo pra mostrar pra todo mundo. Por quê? Porque você tá construindo só você que tá vendo. Então é a mesma coisa que não existisse, não tem compartilhamento. Então é a mesma coisa no metaverso, na tecnologia. A pessoa, a princípio, ela começa a mergulhar individualmente naquilo ali. Só que aí depois ela percebe que independente se ela tá ficando com o Angelina Jolie, sei lá o que, ela não tá mesmo. É a mesma coisa de sonhar, entendeu? Eu sonhei que eu fiquei com a Angelina Jolie. Foda-se, você não ficou, porque não tá trocando perspectiva coletiva, ou seja, é uma brisa. Então imagina, todo mundo, os novos deuses, Sherlock Holmes, não entendeu isso, começa a mergulhar nas suas próprias ilusões individuais. Isso é a mesma coisa de morrer e ir pro umbral, essas coisas. A pessoa fica no limbo dela ali, porque ela não entende isso. Aí imagina, cada um começa a mergulhar ali na sua tecnologia, no seu metaverso.
certo? Daqui a pouco tá todo mundo ficando esquizofrênico, porque eles vão perceber isso aí. Pera aí, mano, que é realidade, velho? Eu achei que eu tava ficando com a Angelina Jolie, aí eu saí ali do meu jogo, que é real, deitei e dormi, eu sonhei que fiquei com a Angelina Jolie, foi a mesma coisa, e agora, será que a Angelina Jolie é do meu sonho, é da tecnologia, ou é da realidade? O que é realidade? Começa a endoidar, entende? Então, esse avanço tecnológico, a princípio, quando você pode mergulhar ali, através de áptica, ou seja, o que for, nessas emoções, nessas sensações, parece bom, entendeu? Mas parece bom, peraí, parece bom para quem não entendeu esse momento na sua totalidade. Na hora que você começar a perceber isso que eu estou dizendo, que não terá diferença, você vai ver um monte de gente ficando esquizofrênico, entendeu? Porque eles não vão saber mais o que é realidade. Ele não vai saber diferenciar o que é aquele mergulho que está dando naquela tecnologia, o que é aquele mergulho que ele deu quando ele estava na cama e sonhou, o que é a vida em si. Porque não vai começar a ter muita diferença. Você fala, caraca, a mesma Angelina Jolie, a mesma, sei lá, sensação que eu tive. Eu tô falando de Angelina Jolie por rumo aqui, galera. Eu tô pegando referência do coletivo. Mas, sei lá, aquele mesmo videogame que eu elaborei lá no metaverso, eu sonhei, foi a mesma sensação, e entende? Eu começo a virar uma bagunça. Aí, sem o ponto de encontro, o caminho, a verdade, a vida que estamos explicando aqui, que mais uma vez estou explicando aqui a questão do metaverso, as pessoas vão se perder, entendeu? Porque elas não têm referência, elas de fato vão bugar, não vai entender que é realidade. E quando começar a querer procurar alguma realidade, vai achar outro e outro, tudo mergulhado em suas próprias realidades. Isso vai virar um limbo, entendeu? Até que, aí, entendeu? A gente já tá nesse caminho. As pessoas estão atrasadas. Aí essas que estão mergulhadas nisso, aí sim elas vão começar a entender o que a gente tá falando, ou começar a melhorar, porque elas vão começar a saber resposta. Todo mundo está perdido. Quem que tá tendo resposta? Quem tá falando? Aí vai encontrar nós. E os que já nos ouviram agora, estão ouvindo nesse vídeo, por exemplo, e não estão compreendendo, estão achando que é uma brincadeirinha, vai arriscar, vai querer protagonizar, vai querer ser mestre não sei o que lá, vai querer explorar essa tecnologia, vai querer mergulhar nos seus sonhos individuais. Aí vão ver na prática esse momento. E na hora que cair ali, ver que com tudo e nada é a mesma coisa, vão lembrar da gente e vão conectar a verdade, o caminho e a vida. Para alguns será um alívio, vão arrepender, vão chorar, vão pedir perdão, e para outros vai ser a desgraça, o castigo. Por quê? Por causa do orgulho, que é o último dos grandes pecados, entendeu? Dissolver esse orgulho, entendeu? Ele vai pegar nesse momento de, putz, aqueles caras tinham razão e tal, e então aí ele vai, entende? Até se derreter, que é o último dos pecados, o orgulho, que é o mais difícil de dissolver. E é só o momento da morte que dissolve esse orgulho. Ou existem as exceções, né? É a mesma coisa. É mais fácil um camelo passar pro buraco da agulha que um rico ir pro céu, pro reino do céu. Mas significa que não terão ricos no reino do céu? Não. Não significa isso. Tem exceções. Mas por via de regra, é a mesma coisa, o orgulho. Entendeu? Você pode dissolver o seu orgulho simplesmente ouvindo experiências dos outros, simplesmente lendo livros, etc. Mas é muito difícil, porque é uma sensação, tá ligado? A lógica não convence a sensação, tá ligado? Quando você fala, pô, não vai ali, não é assim nessa história. Deus falou, ó, de todos vocês podem comer, de tudo você pode fazer o paraíso, só não vá ali. Se vocês forem ali, né, não vá ali. O que as pessoas, adianta a lógica? Ali é morte, não vá. Ali você saberá tudo, etc. Falou a serpente, né? O que fizeram? Mergulharam por causa disso. Nem sempre a lógica, o argumento é o suficiente. Tem que ser pela sensação. Então, eu acho que eu conectei tudo, né? De novo, eu nem dei detalhes de coisas na minha vida. Poderia falar muito mais. Não inventei nada, não fiz nada pra acabar. Eu tô querendo dizer o seguinte: não se iluda, galera. As mesmas pessoas que te colocam lá em cima, se não tiver um porquê além da própria bajulação, quem fica te bajulando muito, seja lá por que for, é interesse, entendeu? Pessoas interessadas nelas mesmas. Elas estão te bajulando porque elas têm algum interesse íntimo, entende? Você só pode confiar em alguém de verdade a ponto de ter um reino. Aí que tá tudo conectado, tá ligado? Essas pessoas que querem protagonizar, Big Vanilla, essa galera, quando tiver acesso a essa tecnologia, por exemplo, elas vão mergulhar em si mesma. Vão querer viver experiências alucinantes. Nossa, que mundo maravilhoso, é que eu posso viver tudo. Até entender, mano, que realidade só é sonho que você sonha só, é só um sonho que você sonha só, mas sonho que você sonha junto é realidade. Então a realidade só pode ser vivenciada se você compartilhar. E é o que estamos fazendo, porque já conhecemos esses momentos. A tecnologia, ela vem para trás, ela é atrasada, entendeu? Então, onde a tecnologia vai chegar, já chegamos, já sabemos, já estamos arrumando o caminho. Então, quando essas pessoas começarem a mergulhar nessa tecnologia, nesses metaversos, até elas perceberem que mergulhar no seu próprio sonho é cair no momento da morte, na pura esquizofrenia, e poder procurar de novo um ponto de união, um momento, isso aqui já vai estar bem mais estruturado, entende? Mas aí o tratamento será outro, entendeu? Aqueles que vieram no começo, mesmo sem entender, mesmo por fé, não vai ter o mesmo tratamento que esses que se acharam orgulhosos, sabidões, donos de conhecimentos e tudo mais, teve que passar na desgraça para poder entender. Você acha que vai ter o mesmo tratamento, a mesma proximidade? Não tem como, não tem como. Então é basicamente isso, galera.
vamos lá. Eu usei que o vídeo que o Rogério fez como referência para dar mais gatilho, mais entendimento sobre o metaverso, mas não tô criticando longe disso, nada a ver. É um ótimo vídeo, eu fiz 2 comentários lá, inclusive, eu falei desse lance do que você tá falando aí de internet da mente ao metaverso. E pá, comentei algumas outras coisinhas, né, que tem relação com o que eu tô falando aqui. E também fiz um outro comentário super elogiando e foi sincero, que foi muito interessante os dobramentos que teve com os irmãos lá, tá? Bem lúcido os dobramentos, eles analisando os porquês dos dobramentos no binário, por exemplo, da compra do Twitter, qual será que seria os reais objetivos por detrás. Faz todo sentido, mano, criptografar, minerar informação, né? Por que um cara bilionário ia tomar essa frente e comprar e tudo? Porque o que ele tá tentando impedir dos outros, na verdade, ele mesmo tá fazendo, tá? Então isso aí que eles falaram lá e tal, e faz muito sentido. Então, eu tô usando de referência para vocês conectar, vocês podem pegar, ó, eu vou colocar aí no artigo que eu fiz, entra no link fixado, se você for novo por aqui e tal, entra no link fixado aí no topo dos comentários que eu vou fazer um artigo e vou colocar referências. Mas se você for ver bem, pega só de exemplo, eu fiz até um vídeo mais recente lendo o artigo que eu fiz lá muitos anos atrás sobre o quanto sabe chinês, que tem tudo a ver, falando sobre essa questão de sonho e realidade. Aí eu falo, imagine que você pudesse sonhar tudo que você pudesse querer. Entende? Sonhar. Você tá indo pela mente, pela cognição, usando o corpo, os corpos sutis, entendeu? Então, se você não tem essa sensibilidade, seja por que motivo for de usar os corpos sutis, a tecnologia vai te ajudar a isso. Então, a mesma coisa que você faria, imagine que você se expanda, imagine que você pudesse sonhar qualquer coisa. Então, falaria a mesma coisa. Imagine que você pudesse entrar num jogo aí que você pode simular qualquer coisa. Dá na mesma. A gente tá falando a mesma coisa. E mais além, tá? Eu vou deixar um outro vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, que existe dualidade no atemporal, certo? Que isso eu tava desdobrando com a Adri, aliás. E eu tava tentando explicar justamente essa questão pra ela, de sonho e realidade, de metaverso e realidade. Só que naquela época ainda não existia esse termo, tá ligado? Mas o assunto era o mesmo. Então ali vocês podem pegar um vídeo de, sei lá, 5 anos atrás, de eu conversando com ela, ali você já pode entender, se vocês conectarem, porque igual eu falei, se a gente falar isso tem a ver com isso, muitas pessoas não conectam, e não tem problema, faz parte. Isso também tem a ver com abstração, tá? Que tem a ver com o glossário, que eu vou continuar reagindo lá e tudo mais. Então tem um nível de abstração, é isso também, você conseguir associar uma coisa com a outra, porque você sai daquela coisa em si, você se abstrai e vê de fora. Então, naquele vídeo ali, se vocês prestarem bem atenção no que eu estava explicando para Adri, sobre sonho, qual que é a diferença, blá, 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 tudo, né? O livro do Mestre Bob, tudo que a gente fala, o tempo inteiro quando a gente fala no 7/12 é sempre sobre isso daí, entendeu? Então, para fechar o raciocínio, o que o Rogério discorreu lá sobre internet da mente é de fato o metaverso, entendeu? Ele deu exemplos lá do Black Mirror e tudo a ver, entendeu? Começa assim, começa aos poucos, tecnologia, daqui a pouco tá, no mestre já falou que tá aqui, tá no olho, daqui a pouco não precisa, entendeu? Daqui a pouco é só conectar, entendeu? Começa, é igual, vou falar um pouquinho também, ressonância harmônica do culto, é um truque, entendeu? CD e tal, não precisa, mesmo fala, poderia ter corpo, não precisa ter nada, mas as pessoas precisam, então a tecnologia é tipo um portal. Entende? Então, vamos lá, de novo, só mais algumas coisinhas, né? Vou falar sobre a tecnologia do helicóptero lá. É um portal. Então começa um CD, mas na verdade a pessoa está conectando na mente. Então a tecnologia não está levando lá para o que sempre foi, que é o atemporal. Então, para fechar aqui, é essa questão. O mundo, você percebe que tudo e nada é a mesma coisa, né? Ou você percebe se expandindo, por isso tem muita gente que usa ayahuasca e enlouquece, ou você vai perceber pela tecnologia. Tá, mas então tá, você mergulhou ali com a sua tecnologia super avançada, que nem precisa colocar no olho mais, e percebeu isso aí, que você pôde vivenciar tudo que você queria, mas no final das contas, tanto faz, porque você ficou já entediado, ficou agonizado, tá morrendo aí, e ninguém sabe o que você viveu, você pode até falar, mesmo que você estivesse contando um sonho, e daí? E daí? O que fazer agora? Aí que tá. Aí que você vai entender que é o seguinte: o mundo é infinito de possibilidade. Você precisa posicionar lógicas no tempo e espaço. Então, o que acontece? Você precisa criar um mundo fechado, que as pessoas acreditam que esse mundo é mundo, que ela acredita em colher, plantar e tal. Então, você tem que esconder os segredos dos bastidores, porque senão não tem realidade, entende? Então, você faz o quê? A Torá inicia essa vontade desse povo. Então, vai ter um povo linear, conseguindo regras específicas. É lógico que não é regra louca, a gente conhecendo a realidade, a gente já vai tapar, por exemplo, por que não pode comer carne de porco? Porque é um bicho que tem a sensação muito na flor da pele. Então quem come carne de porco está muito mais suscetível a estourar aí nas emoções. Então você tem um reino estruturado, você não pode ter pessoa emocionada, entende? Então as regras que você vai pôr ali na Torá não é regra, qualquer regra, eu vou brincar ali. Faz todo sentido para ter um mundo sólido, entendeu? Não come carne de porco, não faz isso, não faz aquilo, não cobiça a mulher do próximo, não, é tudo, toda essa regra que tem ali faz sentido no contexto de você prolongar um reino binário, entendeu? Para as pessoas não caírem em emoção
tribulação, não sei o que lá, e mesmo assim não dá, entendeu? Por isso que tem que ter a misericórdia, a segunda vinda, porque ninguém é robô, então alguém vai pecar de alguma forma. Então Jesus vem cumprindo a lei como? Fazendo sentido pra ela, mostrando, ó, ninguém pode cumprir a lei toda, tudo, porque se você errar uma, você errou todas. Então tem que ter misericórdia. Então vem segundo entendimento dessa realidade, tá? Então o que acontece? Você entendeu, mergulhou, aí pros quânticos, mergulhou, esquizofrenia, viveu tudo que quis, seja por expansão, seja por tecnologia, viveu, e agora? E agora? O que fazer? Então os que entendem, alguns vão se perder nos limbos, né? São só fragmentos e já era, mas para esses eu superiores, eles vão, e seus fragmentos, suas partículas, eles vão se reunindo, entendem isso, então posiciona esse reino binário para haver tempo, e no quântico faz o quê? Então a gente vai ficar trancado também? Não vai comer carne de porco, não vai fazer nada? Não, a gente aqui é livre, mas o que faremos com essa liberdade? Aí você precisa ter a honra e o amor para não pisar um ao outro. Então aí sim você pode brincar, trazer o reino do céu com o quântico na Terra. Ou seja, aí vai voltar a ter dragões e tudo, mas não é doidão. Você não vai estar eu aqui olhando para um lugar e o outro olhando para um lugar, um tá vendo uma árvore, outro tá vendo um dragão. Você tem que ter um mínimo de coerência, senão é loucura. Entende? Então eu espero que eu tenha sido claro aqui. Com meu testemunho e as referências que eu usei. Eu falei muito pouco, poderia falar muito mais. Se eu sentar com alguém um dia que gosta de conversar, falar sobre a vida, se for necessário, se Deus assim quiser, a gente pode falar de muitas coisas, muitas experiências, trocar muitas figurinhas, muitas perspectivas. Mas por agora só quis tentar passar para vocês que eu conheço muito bem na prática, graças a Deus, por eu ter vivido lá no passado. Eu consegui conhecer um pouco do que é estar lá em cima e estar lá embaixo, como que cada um reage diante de ti. E eu diria que é complicado, mas estar lá em cima, você é cercado de bajuladores interesseiros. Agora, quando você está lá embaixo, você é cercado de pessoas fiéis, leais a ti. Eu tenho prova de pessoas que estão aqui até hoje e tá na escola e na caminhada, por exemplo, o Eli, né? Não a ti, consegue, o Eli tá na caminhada, não é que ele é fiel a mim nem nada, ele entende a verdade, entendeu? Ele conectou, ele me conhece, ele sabe como que eu sou, então ele reconheceu, ele deu forma, ele focou, ele percebeu, ele reconhece quem é o mestre, ele reconhece essa missão, e isso me deixa muito feliz, tá? Porque é uma pessoa que provou pra mim, mesmo lá no binário, que ele era digno de confiança, tá? No mundo onde todo mundo se traz, se ferra, se faqueia, entendeu? No momento que não precisava, não devia nada pra ser leal, pra ter honra, e ele teve, entendeu? Não só ele, tem o Fabiano, tem a galera, entendeu? Eu já passei dificuldade na vida, tá ligado? Como qualquer um aí, normalmente os magos K passaram muita dificuldade na vida, dificuldade prática. Então eu conheço muito bem esse momento, e eu conheço muito bem quem que não tá ligando pro sua condição financeira, sua condição aparência, entende? E nesses momentos é difícil, e eu não julgo também, é difícil entender, mesmo a minha família, minha mãe, todo mundo, entendeu? Na hora que as coisas ficaram pesadas de fato pra mim, que a única coisa que eu podia fazer, o mestre vem falando sobre usar, por que a pessoa usa muita droga? Porque ela já tá morta e nem sabia, era o meu caso, eu usava muito, era expansão, era muito álcool, e não é cervejinha, eu não gostava disso, eu bebia 2 litros de vodka, uísque eu não gosto desse bagulho, e é caro também, eu bebia era coisa mais, eu queria ficar louco, entendeu? Eu não tava nem aí pra preço, pra aparência, se me desse álcool eu mandava, eu já bebia essas coisas também lá no passado, tá ligado? Misturado, então era muito doido, tá ligado? Muito doido. Então, mesmo nesse momento, então, como que a mãe, como que o familiar vai entender? Então, eu tive problemas demais, tive que sair de casa. Então, meus amigos estiveram do meu lado. Uma vez eu tive um desligamento muito pesado e louco, que eu cansei da vida, tá ligado? Eu queria ter eu tô falando coisas íntimas aqui pra vocês entenderem. Queria ter uma overdose, talvez, de vodka, fui bebendo muito. Aí eu comecei a expandir muito, eu comecei a conectar as coisas. Eu pegava as folhas de café e ficava escrevendo mensagem nas folhas e deixando no chão, porque eu acreditava que ali eu ia entrar num coma alcoólatra e morria, as pessoas iam achar ali os códigos e entender que aconteceu uma loucura. Então já era vodkas e eu perdido ali, não tinha falado pra ninguém, não comuniquei ninguém, não falei pra ninguém onde que eu ia. Era noite, já era mais de meia-noite e eu num café, entendeu? Sem referência nenhuma, me acharam, Fabiano, Gordinho, Romário, tá ligado? Me acharam, me levaram. Enfim, eu não consigo esquecer esses momentos da minha vida, tá ligado? Então eu tô trocando com vocês aqui experiência, pra largar de ilusão, tá ligado? Quando você vê alguém que aqui ajoelha no pé, beija aqui meu anel, tá tudo nesse momento aí, não é que ele é sábio, é o bom, pelo contrário, falta sabedoria. Quando você vê alguém muito nisso, muito com sede de protagonizar, eu que mando e tal, e gosta de mandar e etc., entendeu? É porque não passou pelo que tem que passar, entendeu? No reino quântico a gente vai ao lado de Cristo liderar nações, mas não é liderar como ditador e tal. Você vê o nosso próprio mestre aí, ó, entendeu? Ele não tá, eu que faço, não. Ele tá falando, ó, eu represento o Congresso Online, nós como povo decidiremos o futuro, entendeu? Essa é a diferença. Agora quem você vê querendo, eu mando e tal, que sente prazer nisso, em diminuir alguém, em mandar, entendeu? Em se pôr pra cima, é porque tá nesse momento demiurgo, tá ligado? Não passou por certas coisas, entendeu? É infantil, é momento bem criança. Então isso pra mim
e para nós aqui não é novidade. Então eu espero que tenha ficado claro aí minha colaboração nesses assuntos. Mais uma vez, se vocês querem entender mais assim a questão de metaverso, associe lá com os vislumbres que o Rogério andou tendo aí. Ele mesmo falou que eu nunca tinha pensado nisso, mas é exatamente aquilo que ele estava pensando sobre internet da mente, é justamente aquilo que é o metaverso, tá? Começa com pouca tecnologia, poucos mergulhos, tecnologia áptica, daqui a pouco você só tem um capacete, daqui a pouco só um óculos, daqui a pouco é só pela mente, e pronto, conectou. Não precisa nem mais tecnologia, era o que já era, porque pela mente, né, pelos outros corpos, pela vibração já é. Então você aí começa a posicionar no espaço-tempo, né? Vai chegando depois, aí começa a tecnologia, aí você precisa de um controle, aí depois não precisa de controle mais, daqui a pouco não precisa de nada. Então peraí, você não precisa de nada, você só um endereço, já não era assim, entendeu? A tecnologia, por isso que eu associei com a ferramenta do Hélio Couto. Ele fala, põe o CD, tanto. É por quê? Porque para não ser louco, você precisa dar uma forma, porque as pessoas precisam de forma para ter realidade. Então, eu tenho um CD, eu coloco, eu dou play, não precisa para volume, não precisa estar perto, não precisa nada. Por quê? É porque é uma forma, o CD tem 40 minutos, eu tenho que ouvir tantas vezes por dia. Então ela acredita que ela está fazendo alguma coisa, mas na verdade ela está fazendo o quê? Sintonizando. Eu quero casa, carro, apartamento. Então tem o Hélio Couto que cria lá a realidade. O Hélio Couto cria, então eu pedi pro Hélio Couto. Então ela tem fé, o Hélio Couto seria tipo o santo deles, tá ligado? O Hélio Couto, então se eu pedir pro Hélio Couto, com certeza vai ter. Então junta essa conexão do Hélio Couto com quântica e a fé que a pessoa tá tendo que aquilo lá vai acontecer, porque o Hélio Couto confia em mim. E vai acontecendo, entendeu? Mas não precisava de CD, não precisava de nada disso. É só uma sintonia, entendeu? Eu fiz até um último, vou deixar o último TikTok que eu fiz, acessa aí o link fixado, e que eu falei sobre isso, né? A lei da atração numa perspectiva mais profunda, e ainda falei mais ou menos ali que do ponto messiânico ser um hack nessa realidade toda. Em algum outro momento nós discorremos um pouco mais sobre isso. Mas por hoje eu agradeço a participação, a paciência de quem chegou até aqui, já tá quase 1 hora de vídeo. Fique com Deus, luz para nós.